Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Dessa vez a gente vai falar sobre temporal e esfenoide. Temporal e esfenoide são dois ossos do neurocrânio. Então, para que saber sobre temporal e esfenoide? Já que eu não vou tratar uma fratura de temporal, já que eu não vou abordar o esfenoide, para que a gente precisa conhecer bem esses dois ossos? Temporal, ele faz parte da composição da ATM, articulação temporomandibular. Então, para eu entender bem uma das nossas próximas aulas que vai ser sobre ATM, eu preciso estar bem esclarecido sobre o temporal. Senão eu vou falar de uma estrutura X, Y, Z do temporal para relacionar a ATM e a gente vai ficar perdido. Então, essa aula aqui, já vou deixar o gás para vocês. Para entender a TM, você vai precisar bem da aula de mandíbula, bem da aula de temporal e bem da aula de músculos da mastigação. Essas três têm que estar muito afiadas para você entender legal a TM. Fechado? Temporal, está justificado. Tá, mas e os esfenoide? O esfenoide está lá no centro do crânio. Para que eu preciso entender de esfenoide? O esfenoide ele é a principal passagem de múltiplas estruturas. Como assim? Diversas estruturas nervosas, por exemplo, vão sair lá de dentro do encéfalo, do tronco encefálico, do bulbo, da ponte, e vão se exteriorizar para a face através do esfenoide. Então, ele é um ponto de passagem importantíssimo. Vários nervos que nós vamos precisar anestesiar passam pelo esfenoide. Então, quando eu for falar da aula de trigêmeo e da aula de pares cranianos, o esfenoide tem que estar afiado. Entendam o seguinte, essas aulas de início, elas vão servir para embasar o entendimento mais avançado de vocês na anatomia. Eu digo isso porque às vezes o cara está lá, eu já sei tudo de mandíbula, vou para a próxima aula, vou para a próxima, vou passando, vou lá na frente logo e vai ter uma série de pendências. Então, assiste com bastante carinho a aula de mandíbula, de temporal, de esfenoide, porque são aulas que vão realmente dar subsídio para vocês entenderem legal mais lá na frente. Fechado? Bom, vamos lá. O temporal, ele é um osso par. Voltando aqui. O esfenoide, ele é um osso ímpar. Se eu olhar a lateral do crânio, eu vejo temporal. Se eu olhar o outro lado, eu vejo temporal também. São dois ossos diferentes. O esfenoide, aqui ele não está marcado em verde, tá? Nesse aqui é esfenoide, tá, pessoal? Aqui é temporal. Mas aqui, ó, se eu olhar a lateral do crânio, eu vejo o esfenoide. E se eu olhar do outro lado, eu vejo o esfenoide também. Mas aí é o mesmo esfenoide que cruza de um lado ao outro. Então, temporal, osso par. Dois temporais diferentes. Esfenoide também vai de um lado ao outro, mas é um osso ímpar. É um esfenoide só que cruza toda a nossa base de crânio. Fechado? Vamos lá. Vamos falar primeiro do osso temporal. O temporal ele é dividido em três regiões, ou três porções. Uma porção escamosa, que tem esse formato de escama de peixe. Uma porção petrosa, que tem essa textura, como se fosse realmente petrificada, né? Ela é mais rústica, mais robusta. Escamosa, petrosa e, por fim, timpânica. Escamosa, petrosa e timpânica. São as três regiões do temporal. Cada região é dividida por uma fissura. O professor, mas não é uma sutura? Não. Sutura separa um osso do outro. Nesse caso é um osso só e as regiões estão divididas por pequenas fissuras. Tá bom? Essas fissuras são muito mais fáceis de visualizar no crânio da criança. Por isso que esse temporal que eu estou mostrando para vocês é um temporal de um recém-nascido, de um bebê. Como que eu sei que esse temporal não é um temporal de um adulto? Primeiro, está faltando um processo aqui que vocês vão conhecer, que é o processo mastoide. Se eu passar aqui, ó, mostrar um crânio de um adulto para vocês, olha lá, esse aqui é o processo mastoide.
Tem aqui? Tem não. Ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, o processo mastoide. Certo? Outra coisa que é diferente, a porção timpânica, ela está com uma coloração diferente aqui porque ela ainda não ossificou como no adulto. Então, conforme o tempo vai passando, ela se ossifica e aí sim ela passa a integrar de fato o osso temporal. No início da vida, ela tem esse aspecto mais cartilaginoso do que ósseo, tá certo? Falando das fissuras, cada fissura separa duas partes, né? Se eu tenho uma fissura aqui em vermelho entre a parte petrosa e a escamosa, qual é o nome da fissura? Petroescamosa. Se eu tenho uma fissura separando a parte timpânica da parte escamosa, eu tenho uma fissura tímpano-escamosa. E por fim, eu tenho mais uma fissura separando a parte petrosa da parte timpânica. Então eu tenho a fissura petrotimpânica. Beleza? É só lembrar o nome das três regiões e aí você vai assimilar qual é a região que está sendo separada, quais são as regiões que estão sendo separadas por determinada fissura. A é a petrosa da escamosa, então é a fissura petroescamosa e assim vai. Beleza? Só para a gente esquentar aí no nosso temporal. Agora a gente vai começar a falar de fato do temporal. Suturas. O temporal ele vai articular com diversos outros ossos. Quais são? Ele articula com 5 ossos diferentes. Beleza? O temporal ele articula com 5 ossos diferentes. Vamos um a um. Primeiro osso, né? Ele tem a sutura escamosa. A sutura escamosa é essa aqui, que pega boa parte da parte escamosa do osso temporal. Tá certo? Ela vai separar o osso temporal do osso parietal. Já a sutura esfenoescamosa, aí ficou moleza, esfenoescamosa separa a parte escamosa do temporal do esfenoide, que a gente vai ver no decorrer do nosso bate-papo agora. Então, deixa eu marcar aqui. Opa! Esfenoescamosa. Sutura occipitomastoidea. Occipital. Mastoidea, aqui na região petrosa do nosso temporal, nós temos o processo mastoide, que é extremamente importante, serve de referência para vários procedimentos, serve de referência anatômica para várias coisas. Então, o mastoide, ele é muito importante. Então, acaba que a sutura, em vez de ser, por exemplo, occipitopetrosa, já que a região é petrosa, não é. É occipitomastoidea, que apesar da região ser petrosa, o mastoide ele é extremamente importante. Tá? Temos mais uma aqui, vou colocar em amarelo, essa última, sutura zigomática, separa o temporal do osso zigomático. Professor, mas pode chamar também de sutura temporozigomática? Pode. Pode sim, não tem problema nenhum, tem livros que chamam assim. A sutura zigomática ela também tem uma peculiaridade. Qual a importância dela? É ali a região de formação do arco zigomático. O arco zigomático ele é formado pelo temporal e o osso zigomático, de fato. Então, lembrem-se, arco zigomático é formado por dois ossos, temporal e zigomático. Tá certo? Como as suturas são regiões de fragilidade, em um trauma onde seja deferido um golpe, por exemplo, direto no osso zigomático, pode acontecer uma fratura, né, na região do arco zigomático. Tem uma sutura. Onde temos suturas, assimilem suturas com regiões de fragilidade. Tá bom?
Beleza, professor, você falou para mim que eram 5 ossos que articulam com o temporal, mas eu estou vendo ali sutura escamosa, separando do parietal, sutura esfenoescamosa, separando o temporal do esfenoide. Estou vendo a sutura occipitomastoide, separando do occipital, e estou vendo a sutura zigomática ou temporozigomática, separando do zigomático. Falta um. E aí, quem é? Pensa aí você. Quem está faltando? Qual é o outro osso que articula com o temporal que eu ainda não falei? A mandíbula. A mandíbula articula com o temporal, só não é em forma de suturas, é em forma de articulação temporomandibular, que é uma articulação sinovial que permite o movimento. Por conta dessa articulação, a mandíbula é um osso móvel. Se não fosse ela, não tinha mastigação, fonação, deglutição, certo? Pitério, que é a região do pitério. O pitério é onde se encontram algumas suturas. Onde se encontra o osso parietal, o osso frontal, o osso temporal e o osso esfenoide. Isso é questão de várias provas, de várias questões de concurso caem, falam do pitério. O pitério, ele é uma região na lateral do crânio, onde 4 ossos se encontram: parietal, frontal, temporal e esfenoide. Tá, mas por que ele cai tanto em prova assim? Por que ele é tão cobrado, tão pedido? O que ele tem de tão específico? Simples. Acabei de falar para vocês, as suturas são regiões de fragilidade. Quando eu tenho várias suturas se encontrando, entendam que eu tenho uma região de muita fragilidade. De muita fragilidade aonde? Na lateral do crânio. Quem nunca ouviu falar? A tia, uma vizinha, a mãe, uma avó. Bate em qualquer lugar da criança, só não bate na lateral da cabeça porque é muito perigoso. É uma cultura popular e é perigoso mesmo, porque eu tenho uma região de muita fragilidade na lateral do crânio. Não sei se vai ser do tempo de vocês, mas antigamente a gente tinha uma bolinha que parecia até bastante esse crânio aí, todo coloridinho. A graça, né, da bolinha era você jogar ela na parede, ela se explodir toda, e aí você pegava, juntava de novo as pecinhas e formava a bolinha de novo. Jogava na parede, explodia de novo. E assim era brincadeira. O que acontecia? Aquela bolinha, você joga ela na parede, ela explode, mas ela se solta aonde tem o encaixe das peças e não no meio da peça. Então, isso é para te dizer que aonde os ossos se encontram são zonas de fragilidade. Quando eu tenho muitos ossos se encontrando, nossa, é muito frágil. Beleza? Então, o que é o pitério? Uma região de fragilidade na lateral do crânio, onde se encontram o osso parietal, frontal, temporal e esfenoide. Não só basta isso, que na lateral do crânio, na altura do pitério, nós vamos ter uma artéria que passa aqui, ó. Só que não é por fora não, tá, pessoal? É por dentro do crânio, mas é coladinho aqui. É bem coladinho nesses ossos do crânio. A gente está olhando aqui por fora. Está por dentro, coladinho ali, na região do pitério. Essa artéria chama-se artéria meningea média. Artéria meningea média. Junta agora a peça do quebra-cabeça, uma com a outra. Eu tenho um ponto de fragilidade na lateral do crânio. Se eu recebo um golpe, tem grande chance disso fraturar e romper a artéria meningea média que está ali por dentro, causando um hematoma intracraniano. Entenderam o risco de um trauma na lateral da cabeça? Acometer a região do pitério e lesionar a meningea média. Beleza? Vamos lá.
Meato acústico externo. Acho que esse todo mundo já ouviu falar. Meato acústico externo é a entrada do nosso conduto auditivo. Além do meato acústico externo, nessa visão lateral do osso temporal, nós vamos ter também a fossa mandibular e a eminência articular. Quem é a fossa mandibular? A fossa mandibular é essa depressão onde a mandíbula se acomoda. Bem, uma fossa, uma depressão. E a eminência? Eminência é o contrário, fossa. É um relevo. Então, eu tenho uma fossa mandibular em vermelho e, na sequência, aquilo ali ganha um relevo, uma eminência articular. Então, em vermelho, a fossa, em roxo, a eminência. Nesse vídeo aqui, está mais fácil de ver o que é fossa e o que é eminência. Prestem atenção que aqui já vai uma introdução para a aula de ATM. Então, a fossa, essa depressão onde a mandíbula se acomoda, e a eminência, esse aumento aqui. Beleza? Qual é a função da fossa mandibular, que também é chamada de fossa glenoide? A fossa mandibular, ela acomoda o côndilo da mandíbula. Bom, e a eminência? Notem que eu vou dar play no vídeo, apagar os rabiscos, vamos dar o play no vídeo. Olha só. Notem que o côndilo vai para frente, mas a eminência não deixa ir mais para frente do que deveria. Vamos lá. O côndilo vai para frente com a abertura de boca, mas chega um momento que a eminência fala, olha, para, aqui tá bom, não vai mais do que isso não. Olha lá, a eminência ela limita a excursão anterior do côndilo. A eminência ela limita a excursão anterior do côndilo, ou seja, não deixa ele ir mais para frente do que ele deveria ir. Certo? Além da eminência, nós temos o tubérculo articular. Então, vamos mostrar aqui para a gente definir bem. Olha lá a fossa mandibular, tá? A fossa que acomoda a cabeça do côndilo. E aqui eu tenho uma pequena elevação que nós chamamos de tubérculo articular. E essa grande elevação, como se fosse um quebra-mola, que é a eminência articular. Professor, não entendi nada. Não tem problema. Vamos de novo. Eu tenho só uma pontinha aqui, que não tem praticamente função nenhuma, chamada de tubérculo articular. E eu tenho toda essa elevação que não permite o côndilo ir mais para frente do que deve, em roxo, chamada de eminência articular. Então, o tubérculo articular é só uma regiãozinha mais elevada, bem lateral. Aqui, esse é o tubérculo. E a eminência articular é tudo. É todo esse conjunto, todo esse quebra-mola que não deixa o côndilo ir mais para frente do que deve. Muitos livros entendem eminência e tubérculo como a mesma coisa. E alguns livros separam. Por que eu estou mostrando assim para vocês? Se cair uma questão de múltipla escolha em uma determinada prova de concurso que você vai fazer, qual estrutura que limita a excursão anterior do côndilo mandibular? É o arco zigomático? Não. Letra B. É o meato acústico externo? Não. Letra C. É o tubérculo articular? Não. Tubérculo articular é só esse pontinho aqui. Letra D. É eminência articular? É. É a eminência que não deixa o côndilo ir para frente. Então é como se o tubérculo fosse só uma elevaçãozinha aqui, ó. E a eminência é todo esse conjunto que vai até lá atrás. Vou deixar passar mais uma vez o videozinho para vocês poderem ver. Então, eminência
é isso tudo, tubérculo é só uma elevaçãozinha aqui. Combinado? Normalmente nós não vamos falar basicamente nada em tubérculo. Nós vamos costumeiramente falar muito de eminência articular. Processo mastoide e processo estiloide. Nós vamos pegar o temporal e vamos girar ele. Vamos olhar ele agora por baixo para achar algumas outras estruturas. A primeira estrutura que a gente vai encontrar é o processo mastoide, que é esse cara aqui. O processo mastoide é essa elevação mais robusta, diferente do processo estiloide, que é essa elevação mais pontiaguda. Então, resumidamente, eu tenho o processo estiloide e o processo mastoide. Beleza? Processo mastoide mais robusto e processo estiloide mais pontiagudo. Esses dois são referências para a gente achar outras estruturas. Vocês vão ver que, olha aqui rapidinho comigo na direita, aqui no cantinho, ó. Não sei o que mastoide, não sei o que estiloide, não sei o que estilo mastoide, 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 mastoide. Ele é uma referência que várias outras estruturas ao redor levam o nome de mastoide. Tá certo? Então vamos apagar aqui e vamos identificar as outras estruturas. Processo mastoide e processo estiloide são esses dois. Entre eles nós temos um forame. Nada mais justo do que esse forame levar o nome de forame estilomastoideo. Professor, o que passa nesse forame? Nesse forame passa nada mais, nada menos do que o nervo facial, o nervo responsável pela motricidade da nossa face. O nervo que vocês vão ter um bate-papo só sobre o facial. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fratura de base de crânio, e eu digo que essa fratura ela passa pelo forame estilomastoide, pode ser que ela comprometa o nervo facial e a pessoa fique com a face, metade da face, paralisada. Bom? Além do forame estilomastoide, eu tenho um forame mastoide. Então, esse é estilo mastoide, porque está entre os dois. E aqui atrás eu tenho o forame mastoide. Não tem muita importância clínica, porque por ele passam veias emissárias, que são o quê? São veias que ajudam na drenagem das meninges. Drenagem das meninges, ponto principal de drenagem das meninges, é na veia jugular interna, não são nessas veias emissárias. Então, elas são veias que colaboram para a drenagem das meninges, que ajudam a drenagem das meninges. Tá bom? Incisura mastoide está demarcada em verde. A incisura mastoide ela é importantíssima, porque ela é o ponto de origem do ventre posterior do músculo de gástrico. Professor, estou perdido. Não tenho a menor ideia do que você está falando. Não tem problema. Quando eu for falar do músculo de gástrico na aula de músculos, você vai conseguir entender porque você já vai estar com isso aí guardadinho. Então, pega essa peça do quebra-cabeça, pega a incisura mastoide e guarda. Guarda com carinho. Lembra que no mastoide tem uma incisura, tem como se fosse uma fenda. O músculo se origina nela. Certo? Lembra dessa fenda, lembra dessa incisura mastoide. Ela vai ser importante. Além da incisura mastoide, nós temos as células mastóides. Olha quanta coisa mastoide. O que são células mastóides? Dentro do mastoide, nós temos como se fossem várias pequenas câmaras. Não entendi, professor. Imagina um chocolate, aquele chocolate soufflé, que é todo airado por dentro. Estou fazendo propaganda do chocolate não, hein, pessoal? Mas ele é todo airado por dentro, vocês já viram? Quando você quebra, tira um pedaço, um fragmento do mastoide, você olha dentro dele, você vê várias camarazinhas, como se fosse aquele chocolate airado por dentro. Para que isso serve? Porque ele é uma fonte de comunicação
com ouvido médio, com ouvido interno. Quando o paciente ele tem, por exemplo, uma otite e essa otite infecciosa começa a ter drenagem, começa secreção purulenta, pode acontecer de dentro do mastoide essa secreção se acumular. Assim como nos seios da face faz a sinusite, pode acontecer uma mastoidite. E aí é de área de atuação do otorrino trabalhar no mastoide. Mas existem as cirurgias para você acessar o mastoide e intervir nele, e chama-se mastectomia. É isso mesmo, pessoal? Claro que não, pessoal. Mastectomia é remoção da mama. Vocês estão acordados, pessoal? Mastectomia é remoção da mama. Mastoidectomia é a intervenção no mastoide. Tá vendo? Vocês estão vendo. Beleza. Então, mastoidectomia é um procedimento invasivo do mastoide. Canal carotídeo. O canal carotídeo, ele é o ponto de passagem da nossa artéria carótida interna. Vamos ver aqui, ó. Peguei o temporal, girei. Esse é o canal carotídeo. Se eu voltar de novo, canal carotídeo, para eu achar aqui nesse crânio, olhando por baixo do crânio, eu vou precisar buscar aqui, primeiro, o processo estiloide. Quando eu acho o processo estiloide, eu vejo que um pouquinho mais medial, um pouquinho anterior a ele, eu tenho um canal. Esse é o canal carotídeo. E logo atrás dele eu tenho a fossa jugular. Tá, professor? Tá meio nebuloso. Vamos lá. O canal carotídeo vai passar uma grande artéria. Nós vamos ter uma aula sobre ela, que é a artéria carótida interna. Essa carótida interna, nossa, como eu desenhei mal. Essa carótida interna, ela é responsável por penetrar no crânio para levar o sangue oxigenado e com nutrientes, para poder vascularizar o nosso encéfalo. Beleza, mas o sangue chega lá e como é que ele volta? Ele precisa de uma veia com calibre parecido. Então, ele retorna através da veia jugular. Então, a artéria carótida interna levando sangue, levando vascularização até o encéfalo, veia jugular interna trazendo de volta o sangue que já fez a sua função no encéfalo. Beleza? O óleo. Aqui, ó, por baixo do temporal, eu vejo o nosso canal carotídeo. Mas eu não vejo, olha lá a passagem dele, mas eu não vejo o meu forame jugular. É porque o temporal está desarticulado. Aí eu digo que é só uma fossa jugular. Para eu poder ver o forame, eu preciso do occipital junto. Agora formou um forame, olha lá. Isso é um forame jugular. Quando eu desarticulo e deixo somente o temporal, eu só tenho uma fossa jugular. Eu não tenho a forma de forame. Na prática, o que isso muda? Nada. Fossa ou forame jugular vai ser a região onde passa a veia jugular interna e outras estruturas também que vamos ver na aula de pares cranianos, tá? Como o glossofaríngeo, nervo vago, nervo acessório. São estruturas que passam na fossa ou forame jugular. Tá certo? Pego o meu temporal e giro ele e vou olhar a face interna dele, eu noto algumas estruturas, mas a mais importante aqui vai ser o meato acústico interno, porque é pelo meato acústico interno que alguns nervos cranianos vão penetrar para chegar até a face. Então, veja bem, eu tenho o meato acústico externo, do lado de fora, e o meato acústico interno, do lado de dentro. Tudo bem? Eu sei, pessoal, que inicialmente fica tudo assim, bagunçado na cabeça da gente.
E eu quis botar um quadrinho como esse logo assim, uma das primeiras aulas, para ajudar vocês a se desembaralhar. Se me pedem uma informação sobre o temporal e está tudo embaralhado assim, ah, pô, Alan, me fala aí um acidente do temporal. Caraca, tá tudo embaralhado assim na minha cabeça. Vou ficar um tempão procurando e corre o risco de eu não achar. Eu não quero que a cabeça de vocês permaneça embaralhada. É muita informação e vocês precisam ir separando essas informações. Então, enquanto você assiste minha aula, você pode ir pausando e anotando, apesar de eu achar que isso quebra um pouco o ritmo da aula. Então, você pode ir assistindo a aula, armazenando as ideias e no final da aula fazer as suas anotações e indo trazendo o vídeo para onde você quiser. Essa é a minha sugestão. Assiste a aula, no final faz as suas anotações e separa. Separa o quê, professor? Separa o que é mais importante. Separa o nome que te faça mais sentido, porque, pô, petrose, escamosa, timpânica, petrotimpânica, mastoide, jugular. Olha quanta coisa para se somar num conhecimento só de um osso. Se você pegar isso, separar na sua cabeça, organizar, e caramba, agora sim eu entendi, ele falou de porções, são 3, fissuras, 3 também, suturas, ele falou de 4 suturas, mas já lembrei que além das 4 suturas tem a mandíbula que articula. Olha os acidentes anatômicos, tá. Aqui é mais organizado, mas ajeitadinho, vai separar isso num quadro. Façam isso com as aulas. Façam essa dinâmica com os nossos bate-papos, que isso vai facilitar pra caramba para vocês. E conforme eu falo de forma corrida e o tempo todo jogando para alguma outra coisa da prática que a gente vai precisar saber, principalmente nas nossas aulas mais da frente. Então, peguem, absorvam e depois listem de uma forma que fique fácil de vocês assimilarem. Tá certo? Temporal. Foi, galera? Vamos pro próximo? Vamos lá para o nosso esfenoide. O esfenoide, como eu falei com vocês, ele ocupa a região do centro do crânio. Então ele articula com uma série de outros ossos. E o esfenoide, ele tem um formato muito irregular. Como assim muito irregular? Tem uma forma que é diferente de muita coisa que a gente já viu. A gente achar uma coisa que se assemelha à forma do temporal, do esfenoide. Apesar de que muita gente diz que ele parece com uma borboleta, um morcego, uma mariposa. Cada um vai denominando um animal que se parece com esfenoide. Uma libélula, tem gente que fala também. Sim, se for muito, muito, muito criativo, fato, aqui parece o corpo do inseto, aqui parece uma asa menor dele, aquela asa menor, a asa maior, e aqui as patas, né? Mas de repente uma borboleta de bota, que essa pata de borboleta não está batendo muito. Mas enfim, dependendo da sua imaginação, até sapo eu já ouvi falar. Mas eu acho que borboleta se encaixa um pouquinho melhor, por conta da asa menor e da asa maior. Tá bom? Mas isso parece mesmo com o esfenoide? Poxa, parece sim, cara. Parece, ele se encaixa legal ali. Então parece sim. E aqui ainda é o esfenoide. Mesma coisa, tá, pessoal? Ó, igualzinho. A diferença é que um tá mais inclinadinho só. E as regiões do esfenoide levam justamente o nome dessa comparação com o inseto. Então, eu tenho aqui o corpo do esfenoide, essa porção mais central, a asa menor do esfenoide, a asa maior do esfenoide e o processo pterigoide. Vocês não vão chamar isso aqui de patinhas do esfenoide, né? Pelo amor de Deus. Aí o professor de anatomia infarta. Então, corpo, asa menor e asa maior do esfenoide e processo pterigoide. Processo pterigoide, nós vamos ter uma especificidade muito grande. Então, você está anotando agora? Solta. Relaxa.
solta o lápis, de verdade, senão você não vai entender, você vai ter que voltar 500 vezes aqui para entender. Relaxa, preste atenção comigo aqui, porque isso aqui também cai em prova de concurso direto e muita gente não entende isso aqui. Vamos lá, acompanha comigo, tá? No processo pterigoide, eu tenho duas lâminas. Bem, eu tenho uma lâmina lateral e uma lâmina medial. Como assim lateral e medial, professor? Tracei a linha média aqui. Tudo que está mais próximo da linha média é mais medial. Tudo que está mais distante da linha média é mais lateral. Então, qual das duas lâminas está mais próxima da linha média? Essa aqui. Então, essa é a lâmina medial do processo pterigóide. E essa aqui? Essa aqui é a lâmina lateral do processo pterigóide. Certo? Lâmina medial, lâmina lateral. Professor, é isso que o pessoal não entende? Não, ainda não. Beleza. O que é uma lâmina? Uma faca é uma lâmina. Uma folha de papel é uma lâmina. Uma folha de papel, acho que é a melhor analogia. Uma folha de papel, ela é uma lâmina. Mas ela tem duas páginas, que são duas superfícies. Beleza? De novo, uma folha de papel tem duas superfícies, que são as páginas. Tá certo? Assim como a faca tem dois lados, duas superfícies para formar a lâmina. Não é isso? Então, uma lâmina tem duas superfícies. Então, vamos comigo aqui, ó. Eu tenho uma lâmina aqui e outra lâmina aqui. Cada lâmina tem duas superfícies. Vamos lá. Eu tenho a lâmina lateral do processo pterigóide, que é essa aqui. Certo? A outra é a medial. Eu vou pintar as duas lâminas, as duas superfícies dessa lâmina. Em azul, eu tenho uma superfície aqui. E em verde, eu tenho outra superfície aqui. Beleza, galera? Olha para mim. Uma lâmina com duas superfícies. Uma folha de papel com duas páginas, com duas superfícies. Tudo bem? Até aí, tranquilo. Essa superfície em verde, ela é mais medial ou ela é mais lateral do que a azul? Ela é mais medial. A verde está mais próxima da linha média do que a azul. Então, eu digo que essa superfície verde é a superfície medial. Mas de que lâmina? Da lâmina lateral do processo pterigóide. A gente está falando de lâmina lateral só. A lâmina medial está aqui, ó, quietinha na dela. Lâmina lateral do processo pterigóide. A verde é a superfície medial da lâmina lateral. E a azul está mais distante da linha média. A azul é a superfície lateral de que lâmina? Da mesma lâmina lateral. Então, eu tenho em azul superfície lateral da lâmina lateral do processo pterigóide. Em verde, superfície medial da lâmina lateral do processo pterigóide. Vou apagar. Vamos fazer a mesma coisa com a lâmina medial para fixar. Quem não pegou, pega agora. Ó, lâmina medial é essa aqui. Fechou? Em vermelho, uma superfície. Em azul, outra superfície. Que lâmina é essa? Essa é a lâmina medial. Esquece a lateral. A lateral agora está quieta lá na dela. Vamos lá. Em vermelho, falando entre superfícies. Em vermelho é a superfície
Mais medial ou mais lateral? Ela está mais próxima da linha média, né? Então, em vermelho, é a superfície medial da lâmina medial do processo pterigóide. Em azul, é a superfície lateral, que ela está mais distante da linha média do que a outra superfície lateral da lâmina medial do processo pterigóide. Por que isso é tão importante assim, professor? Putz, para que eu estou aprendendo isso? Porque eu vou ter músculo se inserindo na superfície medial da lâmina lateral do processo pterigóide, músculo se inserindo na superfície lateral da lâmina lateral do processo pterigóide, que são os músculos pterigóideos. Então, quando eu falar de musculatura, você vai ter que saber isso. Porque se perguntarem origem e inserção de músculo pterigóide numa prova de concurso, isso vai ser fundamental. Conselho, pausa o vídeo agora, volta e assiste de novo eu explicando isso, para deixar bem fixo na cabeça de vocês. Tá certo? Porque para a aula de músculo isso é importantíssimo. Beleza? Vamos adiante. Nós temos aqui um âmulo chamado de âmulo pterigóide. É um acidente anatômico que é uma voltinha na ponta da lâmina medial do processo pterigóide. Mas vamos para o corpo do esfenoide. Vamos falar do esfenoide mesmo agora. Até então a gente estava aquecendo ali nas lâminas pterigóides e agora a gente vai falar de esfenoide mesmo. Corpo do esfenoide. Eu vou ter o processo clinoide anterior e posterior. São essas pontinhas aqui. Um processo clinoide anterior e posterior. De um lado, clinoide anterior, clinoide posterior do outro. O processo clinoide anterior e posterior, eles separam, eles ajudam a formar isso aqui que parece uma sela de cavalo, né? É a sela túrcica. A cela túrcica, ela parece realmente uma cela de se montar, né? Uma cela de montaria. Ela também é chamada de fossa hipofisária, porque é na cela túrcica que acomoda a nossa glândula hipófise. Certo? Então, professor, só não entendi onde que é o processo clinoide anterior e posterior. Aqui, ó, pontinha anterior, pontinha posterior. São os dois processos clinoides. Entre eles, cela túrcica ou fossa hipofisária. A cela túrcica é uma referência muito utilizada em ortodontia, nos traçados, nas cefalométricas. A cela túrcica ela é extremamente utilizada como referência. O que mais que eu coloquei aqui que eu esqueci? A espinha do esfenoide. Quase que eu passo batido pela espinha do esfenoide. Onde fica a espinha do esfenoide? Fica aqui, ó. Tá vendo onde o esfenoide faz essa curvatura? A gente chama essa curvinha de espinha do esfenoide. Já vou dar uma prévia que esse forame na espinha do esfenoide é chamado de forame espinhoso, que ele está na espinha do esfenoide. Professor, mas se eu pegar um crânio inteiro, olhar dentro dele, eu vejo a espinha do esfenoide? Não, você vai ver o forame espinhoso. Mas a espinha do esfenoide ela vai estar encaixada com outro osso. E aí você já não vai conseguir ver exatamente onde é a espinha do esfenoide. O esfenoide isolado assim, você vê legal. Essa partezinha mais pontuda dele aqui chama-se espinha, tá bom? Superfície infratemporal do esfenoide. Professor, onde eu já vi esse nome infratemporal? Ah, fossa infratemporal. Exatamente. Eu tenho a fossa temporal e aqui embaixo, atrás da mandíbula, a fossa infratemporal. Lembra na maxila? A superfície infratemporal da maxila é a parte da maxila que compõe essa fossa? Pois bem, o esfenoide também tem uma parte dele que ajuda a compor
compor essa fossa? É essa parte aqui, ó. Essa parte que está atrás aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a superfície infratemporal do esfenóide. Não, professor. Isso aí não é a lâmina? A tal da lâmina lateral, superfície lateral da lâmina lateral do processo pterigoide? Você me ensinou errado? Não, 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 não. Vamos voltar aqui. Olha lá. Pausei. Já de cara. Desenho. A lâmina, ela vem até aqui, né? Na melhor. Ela vem até aqui, ó. Até aqui a lâmina. Essa parte aqui, ó, deixa eu trocar a cor, né? Para ficar legal. Daqui para cima, isso aqui é tudo superfície infratemporal do esfenóide. Então, até uma certa parte lâmina, depois acaba a lâmina, tá? Então, vou só botar no vídeo de novo para vocês poderem ver. Até aqui é lâmina e a parte de cima aqui, ó, tudo aqui é a superfície infratemporal, beleza? Vamos para o que interessa de fato. Aqui eu tenho as passagens do crânio para a face. Primeira estrutura que nós vamos ter é o canal óptico, onde passa o nervo óptico, que é responsável pela nossa visão. Professor, eu vi que existem pares cranianos. Exatamente. Temos 12 pares cranianos que saem do crânio, são nervos que saem do crânio para fazer alguma função, certo? Boa parte desses nervos passam por aí. E eu já vou dar uma prévia, por mais que a gente vá ter uma aula de pares cranianos, eu já vou dar uma prévia para vocês saberem alguma coisa já dos pares cranianos. Mas fica uma dica. Quer dar uma estudada por fora, uma otimizada, para pegar legal o curso? Para quando pegar a aula de pares cranianos já arrebentar? Já procura saber sobre os pares cranianos? Já vai dando uma lida sobre pares cranianos? Quem é o quê? Qual é o número de qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, tá? Eu já vou adiantando para vocês que o nervo óptico é o segundo par craniano e ele penetra no canal óptico. O nome ajuda, certo? Um pouquinho mais abaixo eu tenho uma fissura chamada fissura orbital superior. Essa fissura, vamos lá, o esfenoide está com o crânio para frente e eu estou olhando aqui, ó, por cima dele, tá? Se girar o crânio e eu olhar olho no olho o crânio, eu vou ver que lá no fundo da cavidade orbitária tem essa fissura orbital. Eu já vou mostrar para vocês. Tá? Aqui eu estou olhando de dentro do crânio, indo de dentro para fora. Tá? Aqui eu vou ter a passagem de algumas estruturas, como o nervo oculomotor, que é o terceiro par craniano. Esses pares cranianos ainda vão ficar meio nebulosos na cabeça de vocês. Não estranhem. Quando eu for falar de pares cranianos, vocês vão assimilar tranquilamente. O que eu preciso para vocês entenderem os pares cranianos é saber os fenóides, tá? Oculomotor, terceiro par craniano. Beleza? Troclear, quarto par craniano. Abducente, sexto par craniano. E vou botar em roxo mesmo.
um ramo do trigêmeo, que é o quinto par craniano. Chama de V1. Por que V1? O trigêmeo ele tem 3 ramos. V1, V2 e V3. V porque ele é o quinto. Então, V1, V2 e V3. Por aqui passa o V1. Olha quanta estrutura passa pela fissura orbital superior. Terceiro, quarto, sexto e um ramo do quinto par craniano. Que isso, fiquem tranquilos. Você não está visualizando isso. Faz parte do processo. Em breve vocês vão visualizar legal. Mas tá bom. Só isso que passa? Não. Passa também uma veia chamada veia oftálmica. Da mesma forma que aqui no canal óptico passa a artéria oftálmica. Caraca, professor, agora ficou uma loucura. Já estava, agora ficou mais. Vamos lá. Canal óptico, nervo óptico, artéria oftálmica. Fechou. Fissura orbital superior. Terceiro, quarto, sexto, um ramo do quinto par craniano. Nervo. E tem alguma estrutura vascular? Tem. A artéria leva o sangue pelo canal óptico. E a veia traz de volta pela fissura orbital superior. Veia oftálmica. Beleza? Tá, então já entendi que eu tenho o canal óptico com a artéria oftálmica e a fissura orbital superior com o terceiro, quarto, sexto, um ramo do quinto par craniano, mais uma veia oftálmica. Isso. Beleza. Além disso aqui, que outras passagens eu tenho? Eu vou ter essa tríade famosa de forames. Um forame redondo, um forame oval e aqui pequenininho um forame espinhoso. Todo mundo ouviu falar, né, em forame redondo, oval e espinhoso. Forame redondo passa o nosso V2. Pronto. O forame oval passa o nosso V3. Caraca, professor, isso é complexo. Principalmente sem a gente conhecer os nervos. Mas vai ficar mais claro. Quando eu tenho o nosso gânglio trigeminal, eu tenho aqui, ó, gânglio do trigêmeo. Quando ele chega aqui, forma esse gânglio. Aí eu vou ter, o que é o trigêmeo? É o quinto par craniano, é o V, em algarismo romano. Ele vai ter um ramo para cá, um ramo para cá e um ramo para cá. Trigêmeo, né? V1, V2, V3. Qual é o nome do V1? Oftálmico. Qual é o nome do V2? Maxilar. E qual é o nome do V3? Mandibular. E aí, pergunta-se na prova. Ainda não precisa saber função disso, deixa um pouquinho mais para frente, tá? O V1, ele sai do crânio por onde? Pela fissura orbital superior. O V2 sai do crânio por onde? Pelo forame redondo. O V3 sai do crânio por onde? Pelo forame oval. Então, de novo, forame oval, V3, nervo mandibular. Forame redondo, V2, nervo maxilar. Fissura orbital superior, V1, nervo oftálmico. Oi? Então tá bom, isso aqui é uma prévia do trigêmeo.
tá? E por fim, professor, o que passa no tal do forame espinhoso? Essa vocês já conhecem. Artéria meningia média. Aquela que sobe no crânio, região do epitério, ela penetra no crânio pelo forame espinhoso. Certo? Aquela que tem o risco de hemorragia quando tem o trauma na lateral do crânio. Beleza? Então ficamos assim. Vou fazer um breve resumo disso aqui. Canal óptico, nervo óptico e artéria oftálmica. Fissura orbital superior, terceiro, quarto, sexto e o primeiro ramo do quinto pares craniano, mais a veia oftálmica. Forame redondo, V2, nervo maxilar. Forame oval, V3, nervo mandibular. Forame espinhoso, artéria meningia média. Printa isso aí, guarda com carinho isso aqui, tá? Não, mas peraí, deixa eu me ajeitar. Você vai printar, vai postar lá no seu Instagram, vai fazer uma propaganda, pô, deixa eu sair bonito, né? Foi? Bom, print tem que ser uma coisa bem elaborada, né, pessoal? Guarde isso aí com carinho, tá? Porque isso vai te auxiliar quando a gente começar a falar de pares cranianos. Você vai precisar ter essa visão legal na cabeça, tá? Para eu poder mostrar peças anatômicas mesmo para vocês, isso aqui tem que estar fresco, tá certo? Vamos lá. Aqui é só para mostrar de novo para vocês o canal óptico, né, com um giro do esfenóide, mostrar ele de forma mais fácil de ver. Olha lá, forame redondo, oval e espinhoso. V2 e V3. O V1 passa aqui na fissura orbital superior. Vou voltar um slide para mostrar uma coisa para vocês. Eu esqueci de falar do canal pterigóide. O canal pterigóide é essezinho aqui. O canal pterigóide, ele não dá para ver quando você tem maxila articulada, quando você tem outros ossos articulados. Tá? Eu vou virar já o esfenóide, vocês vão ver que ele fica tampado pela maxila. Então, num crânio articulado, é difícil de ver o canal pterigóide. Olha só, enquanto eu estava falando, tirei a atenção de vocês. Presta atenção aí no slide. Vou girar o esfenóide, tá? Olha lá, estou olhando frente a frente, tete a tete. Vamos articular aí esse esfenóide para a gente poder ter uma ideia do que eu estou falando. Agora a gente está olhando de frente o esfenóide. Só se atentem o seguinte, aqui é a saída do canal pterigóide. Quando eu colocar a maxila, olha que ela vai sumir, não vai dar para ver ela. Ah lá. Por isso que eu não consigo mostrar, às vezes, numa prática, o canal pterigóide de frente com o crânio articulado, porque a maxila ela encaixa ali e tampa isso. Mas o que eu preciso que vocês enxerguem aqui? Primeiro que a gente já viu, né? A fissura orbital superior está aqui. E aqui eu tenho uma fissura orbital inferior também. Ela é formada quando nós articulamos o crânio. E ela fica aqui entre a asa maior do esfenóide e a maxila. E é por ali que passa o nosso nervo infraorbitário. Então, o nervo infraorbitário ele penetra pela fissura orbital inferior, vem pelo soalho da órbita, até chegar à nossa face. Mas olha lá, deixa eu voltar aqui de novo, deixa eu rodar de novo. Quero mostrar para vocês bem aqui, ó. Fissura orbital superior. O canal óptico está aqui em cima, ó. Olha o canal óptico aqui, por onde passa o nervo óptico. Esse aqui é quem, professor?
você quer a saída do forame redondo. O nervo maxilar ele vai para frente por dentro do forame redondo. Só que quando eu articulo, eu não vejo mais ele também. Então, rapidamente, fissura orbital superior e fissura orbital inferior, quando eu olho no crânio articulado. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham tirado um bom proveito dessa aula. Eu sei que essa aula tem muito conteúdo mesmo, mas se vocês precisarem de dúvida, me manda lá no direct do Instagram, tá? E estou à disposição de vocês, tá certo? Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês estejam gostando, para um pouquinho, assimila, faz anotações, volta. Antes de avançar para a próxima aula, avançar com correria não adianta. Você precisa realmente fixar bem cada aula. Então, mais do que você correr para terminar logo o nosso bate-papo, terminar logo o nosso curso, vai devagar. Fixa legal tudo que você precisa fixar da aula antes de avançar para a próxima. E o que você tiver de dúvida, me manda de verdade lá no direct. Eu te respondo. Eu vou te ajudar. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.